boa tarde. Começamos hoje aqui, começando nosso novembro, né? Finalmente chegou novembro, mês de muitas emoções aí pela frente com a nossa Copa do Mundo. Estão preparados? A gente sempre se prepara, todo mundo sempre se envolve aí nesse campeonato. Acabou de sair aí a convocação do Tite, né? E eu tenho certeza que vocês estavam ligados, porque até eu vim ali com minha rádio, ó, antenado para saber quem foi chamado. Mas simbora, né? Acreditar na nossa seleção e acreditar no grande campeonato. Falando nisso, mês de novembro também é mês de novembro azul. É a campanha de conscientização contra o câncer de próstata. Vocês, homens, que já têm seus 40 anos de idade, por favor, procurar um urologista, um proctologista e ver se está tudo ok com a sua saúde, não custa nada, né? Afinal, prevenir é melhor que remediar. E ainda no mês de novembro, nós temos um mês inteiro de consciência negra. É a hora da gente botar um pouco a mão na cabeça, repensar nossas raízes, nossa cultura, nossos ancestrais e ver o que é que estão fazendo com o Brasil. Então, preparados aí para a aula de hoje? Hoje vamos falar de variações linguísticas, mas na verdade é uma aula em homenagem à língua portuguesa, estou chamando assim. Sabe por quê? Porque ontem, dia 6 de novembro, foi o Dia Nacional da Língua Portuguesa. Então é muito bom a gente comemorar o Dia da nossa língua portuguesa desse jeito, relembrando nossa história, revivendo, mostrando para vocês as nossas variedades e, claro, trazendo de todo esse conteúdo aquilo que você deve aplicar na sua vida, principalmente aqui no nosso curso técnico, na sua vida profissional. Então, boa tarde e vamos todos de aula de língua portuguesa, redação empresarial e oficial. Vamos falar hoje sobre as variações linguísticas. Mas e quando a gente pergunta a você o que você realmente entende de variações linguísticas? Quando você pega para estudar sobre isso? Quando você pega para estudar sobre isso, você entende mais sobre o quê? Então, quando a gente fala de variações linguísticas, estamos falando de um mundo de possibilidades da língua portuguesa. Primeiro, quando você fala das variações que acontecem dentro da língua portuguesa, a gente tem que entender primeiramente o que é norma culta e o que é a linguagem coloquial, né? O que é norma culta e o que é a linguagem coloquial. Tudo isso por quê? Porque isso aqui começa desde a origem da própria língua portuguesa. Todo mundo sabe que a língua portuguesa é descendente do latim, né? É uma língua originada do latim. Mas de qual latim? Havia dois tipos de latim. Tinha o latim das igrejas e da elite e tinha o latim do povo, do exército. Exatamente, a língua portuguesa é originária do latim do povo, o latim do exército. Então, a gente não tem nada de culto na formação da nossa língua portuguesa. Um outro detalhe que a gente tem que se ater contra fazendo aí uma observação sobre a origem da nossa língua portuguesa. No século XII, quando Dom Dinis, rei de Portugal, decidiu ir além na questão da independência política, né, que o Portugal se tornou um território político independente de Castélia, que hoje você chama de Espanha, o Dom Dinis foi mais além. Ele não queria apenas uma liberdade econômica, uma liberdade política, ele queria também a liberdade cultural, a independência cultural de Portugal com Castélia. E na cabecinha dele, uma independência cultural precisava de uma língua própria. O que não aconteceu no Brasil. O Brasil se tornou um país independente de Portugal, mas prevaleceu o uso da língua portuguesa. Dom Dinis, quando teve a independência de Castélia, a primeira coisa que ele pensou em fazer logo foi criar a própria língua de Portugal, ser independente culturalmente. Então, ele colocou lá os seus observadores, os seus soldadinhos para procurarem em Portugal qual era a verdadeira língua portuguesa. Aí havia toda aquela campanha.
Digamos que o alto clero de Portugal preferia que Dom Dinis, claro, tivesse optado, né, por trazer de volta aí a língua latina que estava desaparecendo. Por outro lado, a alta nobreza de Portugal, acostumado a viver ali entre os reinos de Leão e Castela, queriam exatamente a língua castelhana como língua oficial. E aqueles que eram mais progressistas, vou chamar dessa forma, preferiam que o Dom Dinis aderisse ao progresso que representava a língua francesa. E Dom Dinis não optou nem por francês, nem pelo latim e nem pelo espanhol. Mandou investigar a língua do seu povo. Ele queria saber, mas qual é a língua que o povo de Portugal fala? Na época, Condado Portucalense, depois Reino de Portugal, certo? Qual é a língua que o meu povo fala? Então, baseado nessa pesquisa, ele descobriu que lá na região norte de Portugal, mais especificamente na cidade do Porto, havia uma manifestação linguística que não era castelhana, nem francesa, nem latina, mas que não deixava de ter influência de todas essas, porque a região do Porto, uma região comerciária, uma região de muita movimentação, de muito trânsito também de todos os povos que passavam por lá, né, uma região portuária. Então, observou-se que lá havia uma modalidade linguística que não era mais francês, não era espanhol, não era latim, mas também tinha um pouquinho de mistura com o árabe e com outras línguas e com outras personagens que por ali passaram pelo Porto. Aí foi o ano de 1100, no ano de 1189, encontraram um poema escrito nessa modalidade linguística, nessa língua diferente, que não representava nenhuma daquelas que o Dom Dinis não aceitava como língua oficial de Portugal. O poema era chamado de Cantiga da Ribeirinha, vocês podem pesquisar aí com vocês, tá bom? Nos seus Google da vida. Cantiga da Ribeirinha foi o primeiro texto escrito em português. A partir da descoberta desse texto é que Dom Dinis disse, então é essa a língua que a gente vai adotar aqui no Condado Portugalense ou no Reino de Portugal. Vamos adotar a língua portuguesa. E a Cantiga da Ribeirinha, escrita por Paio, Paio Soares de Taiveiroz. Vê se eu consigo escrever direitinho aqui o nome dele. Paio Soares de Taiveiroz traduzia a necessidade daquele momento, a criação de uma nova língua, a criação de uma língua própria para Portugal. Aí vocês imaginem se a gente fosse fazer isso nos dias de hoje, né? Vamos pesquisar como é que fala o brasileiro, lá do interior, lá do meio da mata, e o jeito dele falar vai se tornar a língua oficial do país. E isso causou um rebuliço, vocês nem imaginam. Toda a classe da nobreza, do clero, indignados com Dom Dinis, como é que ele pode aceitar a língua da raia miúda? Era assim que eles chamavam, né? A raia miúda quer dizer as pessoas que não tinham, como a gente chama, títulos de nobreza, né? Pessoas sem título de nobreza, pessoas sem pedigree, vamos dizer assim. Então, como é que pode o rei aceitar essa língua que vem lá do meio do povo para ser a língua oficial? Mas foi, oficializou. E coube, então, a todo mundo, né, se ajustar com essa nova linguagem. Para quem encontrou já deu tempo, né, de você encontrar aí o primeiro texto escrito em português, Cantiga da Ribeirinha. Eu quero que vocês observem exatamente como o texto está redigido. Mas por que, professora, que foi preciso encontrar um texto escrito para adotar essa língua? Porque quando a língua não tem registro escrito, formal, ele ainda não é uma língua. Ele se torna exatamente isso, um registro,
um dialeto, mas não se torna uma língua. Para ser língua é preciso que haja um código, né? É preciso que haja um código em que se escreva aquela língua. E aí foi encontrado esse texto do Paio Soares de Taiveroz, que ele escreveu em 1189, alguns dizem 1198, tá bom? Eu vou recitar aqui o poema e vocês vão observar que a primeira manifestação da língua portuguesa parece um pouco com o espanhol, parece um pouco com outras línguas, mas também tem a cara já do português de hoje. E principalmente do português falado aqui por todos nós, né? Do português coloquial. Então vamos ver. Cantiga da Ribeirinha é um poema que dizia assim: no mundo não me sei parelha. Observem bem as expressões, gente. No mundo não me sei parelha. Mentre me for, como me vá. Cá já moiro por vós. E ai, minha senhor branca e vermelha, queredes que vos retraia? Quando eu vos ouvi em saia, mal dia me levantei, que vós então não vi feia. E minha senhor, desde aquele dia, ai, me foi a mim muito mal. E vós, filha de Dom Pai Muniz, e bem vos semelha, de haver eu por vós guarvaia, pois eu, minha senhora de alfaia, nunca vos ouvi nem ei, valia de uma correia. Paio Soares de Taiveroz. Então, por essa cantiga, por esse poema, você traduz o espírito da língua portuguesa, o espírito popular, o espírito revolucionário. Eu acho que é por isso que até hoje os falantes da língua portuguesa ainda insistem em ir contra a legislação da língua. Então, quando a gente fala sobre norma culta versus norma coloquial, estamos falando de lei, como é a língua segundo a sua legislação, que é através da gramática, e como é o uso da língua, né? Uma coisa é o que está na lei, a outra coisa é como as pessoas usam a língua portuguesa. Vejam só, a gente chama de norma culta aquela que tem a preocupação com a gramática normativa. Aquela língua portuguesa que está preocupada em aplicar a língua portuguesa conforme os seus padrões, não é isso? Obedecendo todos aos seus critérios, suas variações, tanto no campo semântico, sintático, morfológico, fonético e etc. Outra característica da norma culta é a ausência de gírias. Então, nada de gíria quando você está utilizando norma culta. E a ausência também de formas reduzidas, como você virá VC, como também virá TB, como não é virá né, como estão virá tão, como para virá pra. Isso não existe na norma culta. Quando você usa a norma culta, você usa a língua portuguesa do modo como a gramática prescreve, tá bom? Compreendido? Fiquem à vontade aí para se manifestar. Vou chegar pertinho para ler os nossos polos que estão aqui online com a gente. Colônia do Piauí, nosso boa tarde para vocês. Dom Expedito Lopes, Eliseu Martins, Inhuma do Piauí, Padre Marcos, São Julião, Simões, Teresina, sejam todos bem-vindos à nossa sala de aula e vamos todos participar aqui do nosso chat, né? Unidade Escolar Dr. João Carvalho, lá de Dom Expedito Lopes, sejam bem-vindos à nossa sala de aula. Bem, então, como vimos, a língua portuguesa culta é aquela que obedece aos padrões da gramática. Já no falar, na linguagem popular, como diz no bom português, nós temos a linguagem coloquial. Por isso que a gente não chama de norma coloquial, porque o coloquialismo, gente, ele não tem uma regra, ele não tem uma norma, ele representa exatamente o contrário. Ele representa a quebra com a norma culta. Ele representa a espontaneidade da língua. A linguagem coloquial não é a linguagem adequada para você escrever, mas é a linguagem em que todos nós falamos.
é a linguagem que a gente usa no nosso dia a dia. Então, por quê? Qual a diferença dessa linguagem do dia a dia, a linguagem que você conversa com seus parentes, que você conversa em casa, que às vezes você usa até mesmo no ambiente de trabalho? Qual a diferença dessa linguagem para a linguagem culta, para o português padrão, né? Que aqui também te chama de português padrão? Olha, primeiro, a linguagem coloquial, ela não se preocupa com gramática normativa. Usa bastante gíria, usa bastante forma reduzida e, principalmente, ela é espontânea. A linguagem coloquial, ela é espontânea. Daí esse é o principal fator da linguagem coloquial. A norma culta ela é produzida, ela é estudada, ela é regulamentada, ela obedece a um padrão. Linguagem coloquial não tem padrão. Linguagem coloquial, cada pessoa utiliza da sua forma. É da linguagem coloquial que surgem as variantes linguísticas. Então, a gente passa para uma outra etapa da nossa aula. Vamos falar das variações linguísticas. Da língua portuguesa, colônia do Piauí, né? Da língua portuguesa falada pelo nosso povo. Olha o que eu estou dizendo. Falada. Quando você fala de variantes linguísticas, estamos falando de uma língua oral. Uma língua que é representada na sua oralidade. E pode ser escrita, professora. Olha, vocês estão vendo agora na sua frente um texto totalmente escrito com variantes linguísticas. Um texto que foge, né, está escrito, mas foge ao padrão da gramática da língua portuguesa. Vamos ler então o texto chamado Mick Jagger e Fred Mercury. Ô, desavença sem fim. Quem escreveu foi Marcelo Esguaçábia, que é um repentista nordestino, né? Marcelo Esguaçábia escreve aqui, então, um repente, né? Um repente, também chamado de literatura de cordel, tá bom? Falando aí sobre Mick Jagger e Fred Mercury. Ô, desavença sem fim. Eu quero que vocês percebam, vou colocar aqui agora o nosso marca-texto, para a gente marcar as principais expressões que ele utiliza, que são expressões que geralmente acontecem na língua falada, que a gente deve evitar na linguagem escrita. Se você quiser, pessoal de Várzea Grande aí que está acompanhando também, não é? Nosso boa tarde, tá bom, professor? O professor tem também o Cleidiano que está nos acompanhando. Boa tarde, Cleidiano. Vamos então aqui para esse repente. Fred Mercury disse assim: escuta aqui, Mick Jagger, teu pé gelado eu dispenso. Toma rumo. Poxa, deixa eu apagar aqui e fazer a coisa direitinho, né? Vou marcar todas as observações aqui, ó. Começando, Fred Mercury disse assim: escuta aqui, Mick Jagger, teu pé gelado eu dispenso. Toma rumo e vá de retro pro diabo que o carregue. Até porque o diabo caiu na tua simpatia. Agora eu vou falar em piauiês. Tua mãe, teu pai, tua tia tem parte com o cão danado. Tu e a turmina, olha só, tu e a turmina do Rolling Stone, é tudo uns velhos safados. Tu e a turmina dos Rolling Stone é tudo uns velhos safados. Querem que a gente acredite que vocês não são safenados. Deixa de ser malcriado. Ó, o malcriado aqui, ó. Deixa de ser malcriado com essa língua de fora. Toma tento, retardado, porque senão vou-me embora. Teu sucesso satisfeito carece de inspiração. Quando saiu, não entrou não na parada do Zebétio. Então está aqui a parte que seria uma fala do Fred Mercury com o Mick Jagger, né? Então vocês podem observar que é um repente. Esse repente ele se traduz numa forma de diálogo
como duas pessoas estão dialogando, como se fosse um desafio. Uma coisa muito comum no repente é o desafio, né, gente? Um repentista desafia o outro e aí vale quem tem os versos melhores. Então, aqui nesse diálogo do Mick Jagger, todo mundo ouviu falar do Mick Jagger, não já? Quem conhece aí Mick Jagger, coloca um ok para mim, tá? Se você ouvir falar de Mick Jagger, sabe de quem estamos falando, e também do Fred Mercury, né? Se você ouvir falar de Fred Mercury e Mick Jagger, coloca um ok para mim, só para eu saber que está todo mundo entendendo do que se trata. Então, está aí o Fred Mercury fazendo as suas reclamações com relação ao outro colega, né, que é o Mick Jagger. E essas palavras que eu marquei, toma rumo, pro diabo, turmina, Rolling Stone, uns véis safado, ocês, mar criado, satisfécio, são palavras e expressões que estão ali mais associadas com a linguagem coloquial, com a oralidade, tá bom? Agora vamos para a segunda parte desse texto. Pegaram, então, teve alguma parte que vocês não entenderam? Vocês não entenderam o que, por exemplo, safenado, né? Professor, o que é safenado? Safenado é componente de safena, quer dizer que já passaram por algum problema cardíaco, que é típico, né, da terceira idade. Então, parece que o Fred Mercury aqui está acusando os colegas do Mick Jagger e os Rolling Stones, né? Vocês perceberam que Rolling Stone aqui são os Rolling Stones, de serem velhos, né? Chamando eles de velho safado, de mal criado. Quando ele fala assim, ó, com essa língua de fora, se você pesquisar Rolling, vou colocar Rolling Stone, como é que se escreve mesmo em inglês? É assim, ó, Rolling Stone, né? Rolling Stone, que é uma banda inglesa. Então, quando você pesquisa por Rolling Stone, você vai perceber que o símbolo da banda é uma língua de fora. Tem até as camisetas Rolling Stones com aquela língua lá de fora, que é a língua que o Mick Jagger, né, como costuma colocar, certo? E vocês sabem também quem é Fred Mercury. Fred Mercury, no caso, seria Fred Mercury, em inglês, da banda Queen. Então, vamos para a segunda parte do texto. E respondeu Mick Jagger. Mick Jagger vai dar a resposta agora para o Fred Mercury. O teu conjunto, o Queen... Olha como é que ele escreve Queen, né, gente? O Queen é Queen aqui. O teu conjunto, o Queen, desafinado e chinfrim, não levanta multidão, nem em festa de peão, meu parceiro. Meu parceiro, o Kate Richard, olha como ele escreve o Kate Richard. Meu parceiro, Kate Richard, cheira, bebe, fuma e mama, mas pelo menos não leva 50 homens 50 homens para a cama. Fred Mercury, sua anta, faz que nem o Paul McCartney. Aqui é o Paul McCartney, né? Paul McCartney. Faz que nem o Paul McCartney. Que mesmo aos 76, compõe, grava, viaja e canta. Os Beatles, olha o que virou os Beatles aqui, ó. Os Beatles são meus rival. Observa aqui a concordância nominal. Os Beatles são meus rival. Não nego que dão trabalho. Mas de você, ó o você, né? Mas de você não tenho medo. É carta fora do baralho. Mandou espalhar que morreu, porque realmente o Fred Mercury, né, faleceu. Mandou espalhar que morreu, tomou Doril e sumiu, mas essa morte, a garanto, não passa de fake news. Tá aí, ele não acredita nem sequer na morte do Fred Mercury. Aquela lenda, né, gente? Quando a pessoa é tão famosa de uma forma que quando morre vira lenda, as pessoas não dizem ainda hoje que Elvis is live, né? Elvis ainda está vivo, que Michael Jackson também já foi visto em várias partes do planeta, até no Brasil, já foi visto bem umas 3 vezes aqui no Brasil. Então fica na cabeça do povo aí essa ideia, essa história de que os artistas, os grandes artistas não morrem. E o repente aqui acaba pegando também para si essa ideia. Mas vocês perceberam a linguagem?
a linguagem que foi utilizada para fazer o repente, observaram como não existe medo de se expressar do jeito que você souber. Se você não sabe escrever Fred Mercury, escreveu Fred Mercury. Não sabe escrever o Mick Jagger, aí coloca Mick Jagger. Qual o problema? O importante é que a comunicação é 100%. A comunicação passou, todo mundo entendeu quem é o Paul McCartney, todo mundo entendeu quem é o Beatle, quem é o Keith Richards, todos entenderam a mensagem. Então, a gente não pode dizer que o código possa influenciar, nesse caso, o entendimento da mensagem do texto. E agora eu vou fazer com vocês um gamezinho aqui, tá bom? Umas perguntinhas, para ver quem entendeu bem aí essa parte do texto. Para saber se vocês estão bons de texto, vamos às primeiras perguntas. Por favor, quem quiser aí, se manifeste. Eu gosto quando todos vocês participam, tá bom? Primeira questão. No título, os nomes Mick Jagger e Fred Mercury. Essa aqui nós já demos para vocês, né? Mas respondam para mim, vai. No título, os nomes Mick Jagger e Fred Mercury referem-se a nome dos cordelistas em duelo. São eles, o Mick Jagger e o Fred Mercury, né? É o nome dos cordelistas em duelo. Ou a dois artistas da música internacional, referem-se a personagens criados para a ficção cordelista, ou referem-se a dois personagens reais que duelavam em palavras. E então, qual é a sua resposta? Por favor, não me decepcionem hoje. Cadê a resposta aí de Colônia? Dom Expedito Lopes, quero ver vocês respondendo no YouTube também, qual é a sua resposta. Quem são Mick Jagger e Fred Mercury? No texto, são os nomes dos cordelistas em duelo, são os dois artistas da música internacional, são personagens criados para a ficção cordelista, ou são dois personagens reais que duelavam em palavras? Essa questão é para saber a sua habilidade de associar o que está escrito com a realidade, né? Trazer o texto para a nossa realidade. Se você puder fazer esse entendimento, não deixa de ser uma habilidade de língua portuguesa, leitura e interpretação de texto. Ninguém responde, então vamos à nossa resposta oficial. Mick Jagger e Fred Mercury, na verdade, estão se referindo a dois artistas da música internacional. Mick Jagger é o líder da banda Rolling Stone e Fred Mercury era o líder das bandas Queen. Como ele acabou falando, né, tem um trecho lá do poema que ele fala da tua banda, o Queen, certo? Segunda pergunta. Todo o cordel que a gente leu está escrito em que tipo de linguagem? Aqui para você saber diferenciar quais as formas de linguagem. Linguagem errada, primeiro, não existe linguagem errada. Tá bom? Não existe uma linguagem certa e uma linguagem errada. Existe a língua escrita de maneira correta ou incorreta, mas eu falei língua escrita, porque na oralidade, na hora do diálogo, da conversa, a gente não pode dizer o que está certo e o que está errado, né? Você não pode dizer, seus colegas chegam para você e dizem que está com um problema. Aí você diz, não, a palavra não é problema, é problema. Se você falar somente para ele, bem baixinho, só vocês dois, nada de errado, tudo ok. Agora, se você faz questão de rasgar esse problema, essa lacuna, para todos ouvirem, você está com problema, é? Só se for o problema mesmo, é do tempo do problema. Para quem faz esse tipo de joguinho, de brincadeira, a gente não chama isso de empatia, de companheirismo, a gente chama isso de preconceito linguístico, tá? Além de ser um tipo de bullying que você está fazendo com o colega e de ser um posicionamento desnecessário. Você não precisa expor o colega para mostrar que está ajudando.
certo? É igual você está trabalhando no departamento, aí uma colega sua leva as coisas da mesa e deixa cair algo no chão, e você, ao invés de juntar e jogar no lixeiro, você diz: ei, colega, olha aqui, você deixou cair um lixo no chão, minha irmã. Cuidado, não anda espalhando lixo por aí. Isso aí realmente é uma atitude sem ética. E faz muito tempo que eu venho trabalhando com vocês aqui a questão da ética. E falei tudo isso para esperar uma resposta, mas parece que a turma da tarde gosta mais de ouvir do que de participar da aula. Então, todo o cordel está escrito, não é linguagem culta, porque se fosse culta também seria padrão. Logo, foi usado a linguagem coloquial. E qual é a linguagem coloquial? É aquela linguagem espontânea, a linguagem que se fala, o modo como a pessoa fala, ela escreve. É essa a nossa propensão, e eu já disse isso algumas vezes. Uma das maiores dificuldades que nós temos com relação à língua escrita é que a gente quer escrever do jeito que a gente fala. Então, vocês dizem assim, eu vou fazer um curso de português para eu poder aprender a escrever corretamente. Não, o que você deve fazer é uma autoanálise de como você fala. Você faz leitura, certo? Leia bastante, observe como são escritas as palavras e faz o treinamento. Treine falando adequadamente aquela palavra, pronunciando como ela deve ser pronunciada, que assim, com esse exercício que você faz, com certeza vai melhorar a sua escrita. Se não houver melhoras, aí você procura um especialista, tá bom? Pode ser um professor de língua portuguesa, mas também pode ser um fonoaudiólogo ou alguém com quem você tenha com alguma dificuldade em pronunciar as palavras corretamente. Tudo bem? Então, todo o cordel foi escrito em linguagem coloquial. Mais duas perguntinhas para vocês sobre o cordel, já que estamos falando de variante linguística. Então, esse nível de linguagem que a gente viu apresentada no cordel, ela é comum onde? Esse nível de linguagem que você viu lá no cordel, ele é mais comum onde? Em escritórios. Aquela linguagem é mais comum no meio acadêmico. Professora, eu não sei o que é o meio acadêmico. Meio acadêmico, professora, é academia onde a gente vai fazer exercício físico? Não, né? Meio acadêmico, quando fala de acadêmico, quer dizer universitário. Universidade, faculdade, tá bom? Então, aquela linguagem apresentada no cordel, ela é mais comum em escritórios. Letra B, no meio acadêmico. Letra C, nos centros das grandes cidades. Pessoas falam assim, no centro das grandes cidades. Ou nas regiões mais afastadas das cidades. Onde é que mais se fala daquela forma em que a gente observou no cordel? Vocês, pra, pro... Está mais para linguagem de escritório, linguagem acadêmica, linguagem das grandes cidades ou linguagem falada nas regiões mais afastadas das cidades. Brasileira entrou na área? Alguém responde? Não, né? Mas vocês estão assistindo, acredito que sim. Então, é uma linguagem mais comum para ser usada nas regiões mais afastadas da cidade. A gente chama aquele tipo de linguagem de dialeto caipira, tá bom? A gente chama de dialeto caipira. Como ficaria o trecho? Tu e a turmina do Rolling Stone é tudo uns velhos safados. Olha, aqui você observa que há alguns desvios da língua portuguesa. Vamos lá. Tu e a turmina, para não dizer, para não colocar o dígrafo, né? O dígrafo nha. Tu e a turminha. Aí nós temos uma palavra inglesa abrasileirada, que seria rolling, certo? Brasileiro tem isso. Brasileiro mal aprendeu português, não sabe quase nada de inglês, mas mistura inglês com português. Aí fica falando ketchup. E aí entram os problemas, né? Então,
aqui você tem a questão a gente chama, quando você coloca uma língua, uma palavra de uma outra língua dentro da nossa linguagem de português, sem traduzi-la, né? Então você chama isso de estrangeirismo, tá? Então nós temos ali uma economia linguística em turminha, nós temos ali em Rolling Stone um estrangeirismo e temos também, observa que aqui são dois, né? Observa que são dois, olha. São dois sujeitos, dois núcleos do sujeito, tu e a turminha, né? São tudo, né? Então você vai concordar com, ou pode também concordar com o redutivo tudo. Tudo uns velhos, seriam velhos, e aqui nós temos o uso daquilo que você chama de linguagem vulgar, que aí foge, vai para bem longe da linguagem padrão, tá bom? Palavras vulgares a gente não deve colocar dentro do nosso vocabulário da linguagem padrão. Então, se a gente for colocar toda essa estrutura dentro da linguagem e do vocabulário mais padrão possível, como é que ficaria a tradução? Seria melhor dizer assim: tu e tua turma dos Rolling Stones é tudo uns velhos safados. Aqui o problema está ainda em utilizar a linguagem mais vulgar, tá bom? Letra B. Tu e a turminha dos Rolling Stones são tudo uns velhos sem vergonha. Aqui eu gostei do uso do verbo no plural, para concordar com o sujeito, mas ainda tem uma palavra que poderia ser modificada, que você poderia usar uma outra mais adequada, né? Letra C. Tu e a turma dos Rolling Stones são todos, olha, em vez de tudo, é melhor colocar todos. São todos uns velhos desavergonhados. É melhor do que safado, é melhor do que sem vergonha, né? Desavergonhado é mais culto. Tu e a tua turma dos Rolling Stones são tudo uns velhos safados. Ficou bem parecido com a primeira aqui, com a primeira opção, né? A diferença foi só sair do singular para o plural, mas a melhor tradução desse trecho para uma linguagem padrão, você com certeza iria escrevê-la na letra C. A melhor forma de colocá-la em linguagem padrão seria dizer tu e a turma dos Rolling Stones são todos, ao invés de tudo, são tudo, né? São todos, já que são pessoas, são todos uns velhos desavergonhados. Seria a forma mais culta, mais elitizada aí de se expressar, de falar né? A mesma intenção, usar a mesma estrutura, melhor, a mensagem, usar a mesma mensagem, só que agora numa estrutura de linguagem mais culta, ok? Todo mundo percebeu isso? Todo mundo aí acertou, participou? Professores, vocês podem me dar retorno. Quando o aluno não responder, vocês podem responder por eles, tá bom? Vocês podem colocar aí no retorno de vocês. Vocês colocam, ok, professora, entendido, copiado, né? O famoso copiado, professora, tá certo? Para a gente poder manter aqui a nossa aula sempre com essa troca de mensagens. Então, para quem não lembra quem são as pessoas citadas, né? Para vocês que são mais jovens e não lembram dessas pessoas que foram citadas aí dentro dentro desse repente, então você tem de um lado, ele estava falando dessa personagem aqui, que é o cantor Freddie Mercury, da banda Queen, uma banda inglesa, tá bom? Que ficou aí muito conhecido por ser além de ser um excelente vocalista, de ter músicas maravilhosas, né, da banda Queen, ficou também conhecido pela sua personalidade de quebrar regras, de quebrar padrão. E aí acaba virando meme. Família natural, mamãe mais papai, mamãe de batom, papai de bigode. Família Freddie Mercury, bigode com batom, né? Como vocês observam aqui no clipe de uma música dele chamado I Want to Break Free. I want to break free, né?
Freddie Mercury arrasou aí, colocando ele e todos os colegas da banda Queen vestidos de mulher para quebrar o padrão da sociedade conservadora de seu tempo. E ele lá da Inglaterra, que já é uma sociedade altamente conservadora. Aí aqui vocês conhecem também Mick Jagger, não é isso? Famoso, vivo, atuante, costumeiramente está no Brasil, grande, apaixonado pelo esporte, apaixonado pelo futebol. O problema é que ninguém quer o Mick Jagger torcendo pelo seu time. É aquele tipo de coisa, sabe, gente? Vocês viram que o Palmeiras já estava praticamente com o Campeonato Brasileiro na mão, né? Já ia ser campeão brasileiro. Porém, se o Mick Jagger manifestasse torcida para o Palmeiras, corria risco do Palmeiras perder todas as outras partidas. Ele é considerado um grande pé frio e por isso rola muito meme do Mick Jagger aí na internet com relação ao futebol. Quando a galera quer torcer contra um time, eles fazem isso aqui, ó. Eles colocam a camisa... Eles vestem o Mick Jagger com a camisa do time que eles não querem que ganhe. Né? Colocaram em inglês, let's go Germany, né? Vamos lá, Alemanha. Aqui era uma torcida contrária à Alemanha, viu? Quando você vir o Mick Jagger vestido de Brasil, tu já sabe, estão torcendo contra o Brasil. E como agora nós vamos começar a Copa do Mundo, hoje já saiu aí a seleção do Tite, vocês que gostam de redes sociais, principalmente do Twitter, ou vou falar no inglês, né, gente, do Twitter, vocês que gostam do Twitter, principalmente, vocês com certeza vão encontrar muitos memes aí com o Mick Jagger vestindo a camisa brasileira como se fosse para atrair coisa ruim para o Brasil, porque ele realmente torceu para o Brasil e o Brasil pegou de 7-1. E aí, quando a Alemanha foi para a final, os brasileiros, né, os brasileiros para se vingarem aí da Alemanha, colocaram uma camisa da Alemanha para o Mick Jagger torcer pela Alemanha, porque ele tem a fama de pé frio. Diferente do Mick Jagger, tá aqui, ó. Diferente do Mick Jagger, eu e o Neto e Diego somos, olha aqui, ó, somos pé quente e vamos torcer para o Brasil. Vai, Brasil, né? Então, quando você vir falar de Mick Jagger, esse cara é um grande pé frio. E o meme, o que eu achei legal do meme é que ele já veio aí com a linguagem mesmo coloquial. Diferente do Mick Jagger, como o pessoal chama, eu e o Neto e Diego somos. Não é nós somos, é nós somos pé quente. E vamos, não é vamos. E vamos torcer pro, não é para, é pro Brasil. Hashtag Vai Brasil. E nesse hashtag Vai Brasil, a gente vai para o intervalo e já a gente volta com mais aulas sobre variantes linguísticas. Até já.